Episódio 2, podcast Janta e Arte, entrevista com Rosário Martins, 13 de março de 2025. Meu nome é Wesley Braga, eu sou artista visual. Eu vou estar entrevistando hoje o artista plástico Rosário Martins, né? E, primeiramente, gostaria de pedir que o Rosário se apresentasse, né? Falasse um pouco como é que ele descobriu essa paixão pela pelas artes visuais, né. E foi que ele iniciou esse processo e tudo mais, e se apresentar e já começar com esse breve comentário sobre como ele iniciou essa paixão pela artes visuais. Ok, bom dia Wesley. Eu sou Rosário Martins. Eu sou graduado em letras e há muito tempo que eu vinha buscando uma identidade, né? Há muito tempo eu venho buscando uma identidade no sentido das artes visuais ou nas artes musicais, né? Parte da música. E eu acabei que me encontrando dividido. Eu vi que desde muito cedo eu residindo ali no alto da Brasília, próximo à Universidade de Faro do Acaraú, USA, e ali eu comecei estudava ali próximo, né, e na escola em que eu estudava, eu no intervalo das aulas, eu começava a riscar a quadra da escola, né. Naquele tempo a quadra era de uma tonalidade só, cimento, e aí ficava fácil de a gente perceber o giz ou carvão. E eu desenhava muito na no espaço que tinha lá no chão. E aí, eu sempre atraía muita gente a me olhar e eu empolgado, acabei desenvolvendo, né, a habilidade do desenho, tanto, com lápis, como depois, utilizando a própria tinta. Eu cresci nesse ambiente artístico. Eu tinha um irmão que falecido há muito tempo, ele também já desenhava e pintava. Nunca utilizou essa habilidade profissionalmente, mas já fazia, muito bem esse trabalho. E então, eu começava a observá-lo, né, e a partir dali comecei a praticar o desenho, e isso veio muito naturalmente na minha cabeça. Eu passou um bom tempo, eu ainda criança, na escola. E eu reproduzia muitos desenhos para os alunos, começar pela capa de trabalhos escolares, aí já desenvolvia a letra, né, habilidade nas letras, formatos, estilos de letras, tentava trabalhar aquela capa bem bonitinha e o pessoal me pagava. Eu já conseguia angariar alguma coisa com essa habilidade. Depois eu ampliava para a parte de desenho de vultos históricos, né, da história do Brasil, então me via sempre aqueles trabalhos e eu continuava a conseguir alguns recursos ali, né, simbolicamente, mas me pagavam já por esse trabalho. Depois me vieram outros alunos da própria universidade, e aí já eram os desenhos mais complicados, que eram desenhos de mapas, desenhos de células. Porque na época não tinha internet como se tem hoje, né, era tudo assim, era livro os trabalhos eram cópia dos livros, e eu ia desenhar essas coisas, né. Depois, bem depois, foi que eu passei a praticar, desenho em tela. Aí como foi esse o seu primeiro trabalho profissional como artista? Você lembra, assim, se Ah, foi pra exposição, tal? meus primeiros trabalhos artísticos, inclusive o meu trabalho artístico, foi datado de 85, 1985, numa parede de uma lanchonete, onde eu desenhei, a figura de São Jorge, e aquele dragão que
tamanho mais ou menos 1 metro e alguma coisa, é mais ou menos esse o diâmetro. E a partir dali começaram a me chamar para fazer trabalhos escritos em paredes, né, propagandas, por exemplo. Isso foi me dando mais asas, né, e aí então acabei produzindo cerca de umas 10 telas, mesmo na dificuldade, de meu jeito, e produzi o chassis, mandei fazer o chassis, eu comprei os tecidos, eu mesmo peguei na época, com prego, e pintei as telas e fiz minha primeira exposição no Centro Social Rosa Gatorno, que fica ali ao lado da USP, na época coordenação da Irmã Oswaldo. E aí assim, então, assim, sua formação em letras e, assim, de onde veio, assim, a sua o seu processo de criação como artista visual, né, tipo assim, quem foram os artistas que inspirou, como é que isso foi acontecendo para você se transformar num artista visual? Como é que era? Onde você buscou aprender técnicas? Como é que foi o seu processo de aprendizado? Humildemente eu falo assim, que eu não tive, na época, o despertar para visitar salões, diferentemente no tempo atual, era muito difícil a gente até ter essa abertura, né, esse pensamento de você visitar uma exposição de artes, você visitar talvez nem tivesse, até falando assim, mas talvez a nossa cidade nem tivesse, tá. A gente é que inventava, né, porque as exposições hoje, você tem uma curadoria, né, e todo um acompanhamento, você tem o edital para primeiro participar do edital, se aprovado, então depois aí você tem curador naquela exposição. Então, diferentemente da época passada, a gente não tinha isso. A gente criava o nosso trabalho em cima da nossa própria vontade e fazia a sua própria ou participava, como eu tive a oportunidade de participar, juntamente com o meu amigo Chico Massal, na época, né. E inspirado também um amigo que também fazia muito tempo, ele chamava-se Doroteu, morava ali próximo à Alta Brasília, e eu achava muito importante a forma como ele pintava. O estilo dele era mais, figurativo, né, e pintava rostos. Então eu admirava pela forma como ele misturava as cores, pra dar a cor de pele, né, porque quando ele questionava por que que ele bota cores verde para formar o cor de pele, né. Então eu realmente eu já tinha essa observação, né, me questionava por que que botava o verde se a pele a gente não enxerga o verde, né. Na verdade nós temos, né. E aí, então foram essas pessoas que me inspiraram. Eu estou falando dessas figuras que são importantes, né, esse rapaz chamado Doroteu, um outro rapaz chamado Chiquinho, que trabalhava como letrista, né, ele desenhava letras, os músicos. Então tudo isso serviu de base, de inspiração, sem falar no meu próprio irmão, que pintava desenhos do Kung Fu na jaqueta, para você pegar aí na época, né. As figuras que o inspiravam na época eram essas, né. A época que ele viveu, da Jovem Guarda, por assim. Então ele tinha blusas pintadas com o rosto de Roberto Carlos, bem cabeludo. Como falei, Kung Fu, tinha umas frases que ele pintava, mas pintava mesmo de forma figurativa. Então aquilo foi me dando bases para o que eu sou hoje, né, enquanto artista. E aí você foi desenvolvendo, né, esse trabalho que você tem hoje, que é hiperrealista, né, e como é que foi esse aprendizado, né, foi a naquele tempo era muito difícil você pesquisar em livros e tudo mais, como é que foi essa busca pelo esse aprendizado para desenvolver essa técnica, né, esse tramal? Apesar de que hoje a gente até em oficinas a gente fala isso, que é possível você cada um que é possível qualquer um, começar a estudar, né, e hoje tem muitas técnicas ali, desenvolvidas e sendo mostradas pela internet. É fácil hoje você conseguir, aprender a desenhar, o realismo através desses meios. Mas na época eu posso te dizer que era dom.
Não sei por quê, mas eu posso dizer que era um dom que eu tinha de observação, porque você observar e transferir aquela observação para o papel, para a tela, assim, ó, isso eu sempre chamei de dom. Até porque eu via lá na minha família, tinha esse meu irmão que desenhava. Então eu achava que como que passasse aquelas informações genéticas para mim, certo? Então eu 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 despertei mais para esse lado, figurativo. Até por conta da própria prática, como falei anteriormente nessa conversa, de eu desenhar figuras ilustres da história do Brasil, e também desenhar, fotos do corpo humano, esqueleto do corpo humano, que são muito detalhados, tem muitos detalhes. Eh, Figuras como as células humanas, né. Desenhei muito mapas. Você imagina você desenhar mapa, porque hoje eu tenho os mapas em minha mente, obviamente, politicamente eu não vou saber dividi-los, mas eu tenho os formatos de como a divisão da Terra, né, como é que se eu fosse desenhar agora, nesse momento, eu separaria os continentes, daria formas a aos mapas que conhecemos hoje, embora eu não os dividisse politicamente. Mas, assim, isso me ajudou muito a questão dos desenhos figurativos, né, da cultura realista. Fala um pouco sobre essa questão da dificuldade de se expor, né, na cidade, né, como é que você fazia para levar todos os seus trabalhos para os locais que a gente tem poucos locais, né, principalmente naquele tempo, né, que a dificuldade com certeza ainda era maior para se expor dentro da cidade. Eu nascido ali no Alto da Brasília, ao lado da uva, embora sentindo um pouco da dificuldade de relação entre pessoas mais vultosas da cidade, né, naquela humildade ali, mas eu consegui, por conta do meu desenvolvimento nos desenhos, nas culturas, as pessoas chegavam até a mim como não ficava fácil a relação entre padres, freiras, porque eu participava de grupos jovens lá no Centro Social Osgar Turma. E aí, isso foi ajudando a essas pessoas, me conduzirem a determinados locais. Como falei, minha exposição foi no Centro Social Oscar Turma. Depois eu tive a oportunidade de participar de uma exposição pequenininha, mas lá no colégio, na escola, melhor dizendo, na escola Neribel Couto Suavuda, né. Inclusive nessa época eu fui convidado também a participar, a desenhar a fachada da escola. Não sei se essa fachada ainda existe, eu soube que sim, que ainda existe. Estive na Praça do Bosque, sentado lá no cantinho e desenhando. Nessa mesma época eu fui convidado a Alcântara para pintar lá alguns pontos da cidade. Esse quadro ainda existe, está na Câmara Municipal da cidade. E também na mesma época, por participar de grupos jovens, eu fui convidado a participar de uma, vamos dizer assim, eu não sei, era uma organização da Pastoral de Juventude que promoveu um momento de gincana, né, entre os grupos jovens. E aí você poderia, desenhar de acordo com o tema, colocar seu trabalho de acordo com o tema lançado na época, que eu não lembro quem. Mas eu tive essas oportunidades de participar. Bem depois participei de uma coletiva na cidade de Meruoca, onde participaram vários empresas, e o Edson, participou também o meu amigo Chico Massal, tá. Então foi mais ou menos isso. Teve uma outra excursão que eu participei, não foi em Sobral. Eu me encontrava lá numa cidadezinha chamada, eh, Canabrava, perto de um outro distrito maduro, lá no Maranhão. Daí eu estava passando a temporada lá, participei dos trabalhos, produzi os trabalhos lá mesmo e participei. Desses meses ficaram por lá, que eles E aí, assim, você
teve essa questão dos desafios, né, da cidade, né, que realmente a gente enfrenta muito, e a questão das exposições. Qual a exposição que foi para você importante, assim, para a sua carreira, assim, não, essa exposição fez diferença na minha carreira como artista, para que outras pessoas me vissem como artista digamos assim, num amplo maior, numa amplitude maior. Tá. Eu já havia participado de uma também, muito internamente ali na Santa Casa, onde juntaram os meus trabalhos com os outros colegas, mas assim, uma bem importante, por incrível que pareça, foi a minha primeira, onde aconteceu no Centro Social Voz da Rua, que foi dali onde, essas pessoas, vamos dizer assim, mais jultosas da cidade, estavam a visitar o espaço e puderam, a partir dali, me conhecer como artista visual, né. E logo bem depois foi que eu vim participar do primeiro Salão de Arte Sobral, né, Salão de Abril. Como foi essa participação do Salão de Abril? Eu fui na época não tinha edital, tá certo? Não lembro se tinha edital, porque foi tão fácil participar, né, eu não recordo não, confesso não recordar disso. E eu fui convidado a participar e eu fui, levei minha tela, participei com um trabalho só. Também não recordo a data, e eu sou muito ruim de datas. Acho que antigamente tinha muito essa questão de indicação, né, a gente não tinha tantos editais como tem hoje, né. E a gente vê também essa dificuldade do artista, né, pela essa questão da burocracia que é, né, se você se submeter a fazer uma exposição por conta dos editais que exigem realmente muita documentação, muita questão, e a indicação às vezes facilitava para o artista chegar, levar o trabalho E eu recordo que eu inscrevi a obra, direitinho, mas era um edital mais facilitado, né. O de hoje é muito burocrático, tem que provar muita coisa. Coisa eu acho, assim, até desnecessário, mas eu sei como é coisa de governo, né. Eu acho que é por essa razão que tem que ter essas exigências. Mas é muito burocrático a gente participar de um edital. você a questão sobre as temáticas que você trabalha, né, nas suas obras. Fala um pouco sobre as temáticas que você trabalha, né, e se elas se identificam com a região ou não. A temática do meu trabalho, geralmente ela é livre. Gosto de falar do que é natural. Gosto de pintar ali o que é natural, desviando um pouco para minha interpretação daqui. A não ser que seja um tema, tem que ser assim. Daí eu vou trabalhar aquele tema. Assim como das últimas exposições que eu participei, né, eu sou ruim de data e sou ruim de nome. Eu estive participando das últimas exposições da escola, que eu ia falar no final aqui, mas acabei trazendo agora. Da exposição que participei coletivamente com o Wesley, na Casa da Cultura, esse artista que me entrevista. E, an e logo depois participei de uma outra com Foi na Mostra Sesc, não? foi na Mostra Sesc, né. Foi a Mostra Sesc, né, teve a Mostra Sesc, teve também aquela sobre das palhas também, né. Exatamente. Bom, mas de lá para cá eu tenho participado de muitas exposições. Eu digo até assim, graças a Deus e graças a vocês que acabaram despertando na gente esse esse retorno para pintar. Porque eu confesso que há muito tempo da minha vida eu passei trabalhando entre 4 paredes, e isso é um bloqueio grande na nossa mente, na nossa vontade de pintar. E se amarra ali na questão da CLT, e você não se liberta para despertar as suas ideias e mostrar essas ideias em exposições. Eu passei muito tempo trabalhando em ambientes fechados. Apesar de que outros foram o quê? Foram, assim como o Projeto ABC, passei muito tempo no Projeto ABC dando cursos de desenho, pintura, de letrista, cartazista. No Sesc era diferente, o Sesc era
era curso de violão na Santa Casa. Passei muito tempo trabalhando, meus cursos lá eram diferenciados, né, era flauta doce e desenho livre. Mas assim, eu tive uma trajetória artística, não, eu tenho uma trajetória artística muito grande, né. Já contaria mais de 35 anos nessa carreira, nessa luta, nessa batalha, nessa busca. E hoje estou aqui. E para você, assim, o que é mais importante, o que é que para você que ele motiva nas artes visuais? O que é que ele lhe instigou para ir para as artes visuais? Eu acho que quando você vê outro colega seu pintando, e aí tem um canal aberto para você expor, é esse o momento, é esse a empolgação que o artista sente. Que você vê que tem um canal aberto, né? Você pode pintar que ali vão receber o seu trabalho. E você vê o colega vizinho pintando, tá? Seu colega artista pintando, aí você desperta também para pintar, embora você esteja fugindo desses momentos por conta de outras atividades. Sem falar do limite, porque assim, eu sou muito limitado, visualmente falando, né. Eu tenho um problema desde muito cedo, problema visual meu é muito sério. Muitas das vezes eu estou trabalhando, mas com a utilização de uma lupa. Isso quando é um trabalho que eu tenho que reproduzir. Criação não, aí a criação em livro não tem, pode ser que tenha alguns traços que fiquem a desejar, mas, a gente tem a certeza por onde a mão passa. Com certeza. E aquela coisa, como você falou, quando você tem um meio, um local para receber o trabalho da gente, aquilo ali já vai motivando o artista a querer fazer, porque aquela coisa, o cara fazer só para deixar o trabalho guardado, fica aquela coisa, né, tipo assim, a pessoa se sente desmotivada porque não vai exibir em nenhum canto, não vai ter aquele retorno, retorno que diga assim, aquele olhar do outro, né. Exato. A gente tem essa necessidade do olhar do outro, né. Acho que o artista ele precisa que o outro veja que o trabalho existir, não só porque aquela coisa, se fica só para ele, aquele trabalho, fica sem circulação, fica, digamos assim, ele até não quando ele só acontece quando ele existe para os outros. Exatamente. Então a gente fica realmente, a depender de que o espaço receba os trabalhos. E aí você trabalhou muito tempo também com painéis, né, onde fez também em igrejas, né, esses painéis. Exatamente. Fala um pouco sobre essa questão dos painéis, como é que eles surgiram nas igrejas, tudo mais, começaram com convites, tudo mais. Nunca a partir do momento em que eu pintei em 85, foi o meu primeiro trabalho na parede, está eu lá na foto bem magrinho, junto à pintura, mas já foi assim, você olhando, já é um trabalho que tem dimensões, tridimensionais, né, e já tem um certo brilho na pintura, né, já tem um certo volume na pintura. E depois em 92, eu fui convidado pelo padre João Batista Frota a reproduzir um quadro. Esse quadro está nas Bíblias ilustradas, né, o quadro Vinde a mim, onde tem Jesus e uns sei se uns mendigos em volta, né, e esse quadro, eu ia passando um colega meu, no momento, e eu pus um banquinho para ele subir, eu pedi para que ele ficasse lá, só pra eu ter ideia da altura de um homem, né, que ele era tinha uma altura boa. Ainda hoje quando o encontro, eu brinco com ele, nesse sentido, que eu lembro desse trabalho, né. Mas esse trabalho já foi destruído, porque, hoje essa parede lá, ela foi no seminário diocesano, passou pra na escola, e então mudaram o layout da sala, já não existe mais. Aí, depois, o padre João Batista Frota me convida para fazer a pintura da igreja de Sumaré, a figura da família sagrada. Até hoje está lá, graças a Deus. Isso, se não me falha a memória, foi em 92 mesmo.
Depois fui convidado inclusive anterior a essa data, fui convidado pelo prefeito em memória, de Alcântaras, então ele Antônio Freire, o nome dele, ele me convidou para fazer essa tela grande com os contos da cidade, e aí a gente fez um trabalho de carpintaria, trabalho de carpintaria, comprei um tecido bem largo, e aí pintamos aos pontos. Também eu pintava assim, ficava naquele canto da rua, olhando lá para o monumento e pintando. E, inclusive, um momento desse é muito importante, porque ele torna-se um momento didático, né? Que enquanto você está pintando, você está incentivando as pessoas, os alunos que passavam, que paravam ali para me olhar pintando, vai incentivar. Incentivou com certeza alguns alunos. Inclusive depois até voltei lá, bem depois voltei lá para convidado para dar oficina de desenhos, pinturas. E aí eu tenho outras pinturas aqui, em outras igrejas, como em Campos Velhos, Família Sagrada, lá no junto tem um Cristo Rei, lá no Lagoa Queimada tem outra reprodução artística, ou na Lagoa Grande também, lá no Maranhão tem uma outra, e tem Frecheirinha, exatamente, Frecheirinha. E tem outras perdidas aí que eu não lembro o momento, mas são muitas figuras grandes e medindo 3 por 4 metros, né, que são igrejas. E também nesse período todo aí eu pintei também uma tela grande, um painel grande da Santa Ceia, a reprodução da Santa Ceia para o Colégio Santana, onde esse mesmo é utilizado ainda hoje nos momentos, não sei, litúrgicos lá, né, vamos dizer assim. Uma questão também é que você também é músico e compositor, e aí como é que você se divide, né, entre ser artista visual, ser músico, como é que fica, como é que você consegue gerenciar, tipo assim, o seu tempo, né, para produzir tanto música, para produzir artes visuais, como é que você faz para você pensar essa estratégia aí? Pois é, engraçado é que a música começou a surgir logo no momento em que eu também começava a pintar. Porque desde criança eu já desenhava, mas assim, a despertar para a primeira exposição, então, primeira pintura na parede, foi por aí onde começou também a questão da música. E eu comecei também nos grupos jovens, acompanhando a missa, uma reunião, enfim. E aí depois me veio a ideia de compor, eu já componho desde muito cedo, embora a gente tenha que depois voltar e dar uma melhorada na letra, que obviamente na época que eu compunha, eu não tinha a habilidade, vamos dizer, literária como eu tenho hoje, né, nem o conhecimento, então é diferente. Mas de lá para cá, eu sempre conduzi direitinho, sem problema, hã, participei Participei desde muito tempo de um grupo chamado Flor de Lis, era Seresta, é o primeiro grupo que apareceu de Seresta em Sobral. E aí na época realmente era Seresta, e teve por Seresta você reproduzir, né, cantar na noite aquelas músicas que o rádio já não toca mais, né. Então isso sim, isso é Seresta. E a gente fazia isso. Hoje a gente toca de tudo. Hoje eu continuo na música, hoje faço voz e violão, às vezes acompanhado com outro colega, num outro instrumento. Mas, a gente toca daqui. E nas artes visuais, assim, o que que você vê hoje de diferente, assim, nas exposições quando você acha que assim, é o mesmo público de antes? Acha que é mais gente, menos gente? Como é que você vê essa relação do público nas exposições de hoje? Antigamente as pessoas, eu acho que, assim, iam por admirar o artista, né, e o trabalho, mas sem muita curiosidade. Ia porque achava uma coisa diferente. Se e ali olhar os quadros, mas olhava sem muita apuração, olhava sem muita criticidade, né. Hoje é diferente. Hoje você expõe, está totalmente diferente, você expõe. Primeiro que você já tem um cuidado do curador. O curador já coloca tudo direitinho, porque o público já tem essa exigência.
E aí, hoje o público ele questiona muito e ao mesmo tempo aceita, porque antigamente se eu pintasse uma tela abstrata, iriam me questionar de outra forma, né. Não ia entender de forma alguma. Hoje não, hoje você se colocar um pouquinho de figurativo na sua numa exposição em que as telas lá estão abstracionismo, de um pensamento livre, você já é questionado por aquela figura muito entende? Muito realista, se você assim colocar. Ou seja, a visão mudou totalmente. Hoje você tem que talvez não de ir de acordo com talvez não de acordo com o seu pensamento, mas muitas das vezes de acordo com o pensamento do público. O que que ele vai achar? O que que ele vai entender da minha pintura? O que que ele vai questionar, né? Às vezes você se retrai até um pouco. Eu vou pintar isso aqui, porque é isso aqui que o público vai querer ver. É isso que eu quero, mas talvez não seja o que o público quer. Mas eu consigo dividir quando eu estou quando é um trabalho, vamos dizer assim, trabalho contratado, eu quero isso, aí eu incluo isso que ele quer. Mas quando é uma exposição, a gente vai e faz o trabalho que a exposição exige, por conta do público, que é totalmente diferente. E hoje se participa mais por conta das redes sociais e você já sabe onde tem uma exposição, onde tem outra, enfim. E você já também já avisa, já lança o olhar em outras pessoas que buscam estar em exposições, para se sentir também importante, né, porque isso te traz uma de certa forma, uma experiência de vida, você participar de uma exposição, você participar como um espectador, né, um visitante do salão. Com certeza. E é aquela coisa, né, a gente vê hoje, assim, como você falou, a gente tem um cuidado maior na hora de expor os trabalhos, que às vezes aqui antigamente não teria esse o papel do curador, né. É isso. Aqui, por ser também uma cidade do interior, que a gente está falando aqui de Sobral, e aí também a gente não tinha essas pessoas que exerciam esse papel nesse momento, você estava fazendo as primeiras exposições, para ter esse cuidado de montagem, de recorte, de tudo mais, para que acontecesse aquela exposição, né. Realmente tem hoje pessoas mais exigentes mesmo Exato. na hora que vai ver a obra e tudo mais, vai ter esse contato. Agora interessante, Wesley, eu não sou viajado, eu não tive a oportunidade de viajar tanto, e nas viagens que eu tive a oportunidade, eu não tive a oportunidade de visitar salões, né, eu fui em outros objetivos, né. Mas assim, pelas redes sociais, pela televisão, né, pelos telejornais, a gente percebe que as exposições por aí, Europa, por exemplo, elas têm o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo estilo que se monta uma exposição hoje no nosso estado, por exemplo, né. Às vezes a diferença é o espaço, entende? Onde o espaço como esse, por exemplo, ele é transformado para aquilo, mas é realmente transformado, pensado, né, foi pensado para aquilo. Às vezes aqui tem essas carências, né, ainda não foi reformado, mas não foi pensado exatamente de acordo com uma porque eu acho que aí, o levaria para uma transformação de um espaço em salão de arte, né, em salão de exposições, era para ter a companhia ali de alguns artistas, né, e que inclusive já tiveram, assim, a experiência em curadoria, né, para ajudar ali o arquiteto, ajudar o arquiteto a pensar, porque cada um no seu lugar, né. Mas assim, eu tenho percebido que as exposições têm o mesmo padrão, distância de quadro, altura de quadro, né, os quadros. Às vezes até a maneira em que o público se comporta, eu já tenho percebido, né, que às vezes eu entro em canais aí da Europa e percebo nessa linhagem,
da arte e cultura, e aí percebo testemunhagem que parece muito com a realidade da gente, diferenciando aí pelo lado de estrutura físico daqui salão, que é bem mais requintado. É, realmente é aquela coisa, os locais para exposição eles exigem certos critérios, né, como iluminação, climatização, que não receba luz de sol para que não danifique as obras. Então realmente tem que ter um cuidado maior para que não haja realmente uma danificação do trabalho, uma melhor visibilidade, né, então realmente acho que a gente está chegando lá, aos poucos a gente está chegando lá. Mas aí eu queria que você, deixasse algum comentário, algum conselho que você daria para essa nova geração de artistas, né, que vem surgindo, principalmente, o grande interesse pelos jovens que tá tendo, para todos os artistas ali, o que é que você daria de conselho para as pessoas que querem iniciar as artes visuais? Hoje nós temos uma gama de pais mais jovens. Eu estou relacionando aqui com meus pais. Meus pais não tiveram a oportunidade de estarem sentados em uma cadeira de universidade, de uma escola. Diferentemente dos pais que têm essa idade mediana, né, vamos dizer assim, são pais que já que estiveram sentados e estudando, que estudaram na escola, que até fizeram faculdade, né, que se formaram. Então eles sim têm a possibilidade de ter aberto a mente e procurar abrir a mente dos filhos, levando-os a um salão de exposição, a um teatro, a um concerto, né, de música, visitando galerias, certo? Aí sim, você consegue incentivar, aquela criança a gostar daquele tipo de evento, daquele tipo de trabalho, daquele tipo de arte. E aí sim, buscar buscar colocar essas crianças a fazerem também, a praticarem também. O jovem, obviamente, ele tem que abrir a mente, porque, como falei anteriormente, é conhecimento, né. Você não consegue apenas estar aprendendo tudo para a vida dentro de uma sala de universidade. Você tem que sair para buscar no campo, né. Você tem que fazer aula de campo, buscar experiências em salões para poder despertar melhor o seu conhecimento. E eu acho que é isso, é o jovem procurar buscar essa forma de novas experiências, vivências com artistas, buscando os salões, obviamente. Eu queria agradecer o Rosário, né, pela esse breve comentário aqui sobre a trajetória dele. Eu espero que a gente possa fazer mais entrevistas como essa, que ele possa realmente falar sobre outras experiências que estão por vir. Espero que venham muitas novas exposições aí pela frente. Acredito que sim. E agradecer, né, por essa entrevista, acho que foi muito legal. Muito obrigado. Obrigado, Wesley. Obrigado ao pessoal que está nos bastidores.